Felicidades a todas as madres hoje em seu dia. Felicidades a todas as mães hoje no seu dia, o Dia das Mães. Recebam minhas saudações, todas as mães aqui presentes e em todos os países. Que Deus lhes abençoe grandemente, que prospere espiritualmente e materialmente a vocês, a seus filhos e aos seus esposos também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para o estudo bíblico de hoje, domingo, dia de escola bíblica em todos os países, para o qual buscamos em Colossenses, capítulo 1, versículos 24 ao 29, e diz da seguinte maneira: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Jesus Cristo, a esperança de glória, é o nosso tema para o estudo e do estudo bíblico de hoje, domingo, dia 8 de maio de 2016. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Jesus Cristo é a única esperança de glória para o ser humano. Jesus Cristo é a única esperança que o ser humano tem para obter a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo é a única esperança que o ser humano tem para chegar a Deus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há esperança para o ser humano chegar a Deus, exceto através de Cristo, o nosso Salvador. E a esperança de glória, do ponto de vista para a glorificação do ser humano, é Jesus Cristo. Como Cristo foi glorificado, os crentes em Cristo serão glorificados. Encontramos em São João, capítulo 7, versículos 37 ao 39, que diz:
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus Cristo, quando morreu, foi sepultado, depois ressuscitou glorificado e, consequentemente, subiu ao céu e se assentou à direita de Deus, no trono de Deus. Assim como Cristo foi glorificado, a igreja do Senhor Jesus Cristo será glorificada. E a única esperança de glória para os crentes em Cristo serem glorificados como indivíduos é Jesus Cristo. Não há outra forma em que o ser humano possa alcançar a glorificação como indivíduo. O que será a transformação dos crentes que estarão vivos nesse momento e a ressurreição dos mortos em Cristo, os quais viveram em sua era, crendo na palavra do Senhor, foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, ou seja, para o dia da glorificação de todos os crentes em Cristo, do passado e do presente. Não há esperança para o ser humano, exceto em Jesus Cristo. O mundo não tem esperança de continuar vivendo, exceto através de Cristo. Até mesmo o planeta Terra não tem esperança de continuar existindo, exceto através de Cristo. Cristo é o autor da criação e sustentador de toda a criação. Portanto, toda a criação depende de Cristo. Porque Ele é quem está à direita de Deus. Cristo disse: todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Portanto, a única esperança que a raça humana tem é Jesus Cristo. Fora de Cristo, não há esperança para o ser humano. Fora de Cristo, não há esperança para o planeta Terra. Fora de Cristo, não há esperança para a criação. Tudo está nas mãos de Cristo. Por isso, em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, São Paulo, o conhecedor dos mistérios divinos, nos disse da seguinte maneira, e vamos ler isto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
Por meio de quem Deus fez o universo? Por meio de Cristo. Porque Cristo, o anjo do pacto, é o corpo teofânico, o corpo angelical de Deus. Por isso, quando o anjo do pacto, o anjo de Deus, que é Cristo, no seu corpo angelical, aparecia, as pessoas diziam: Deus me falou, Deus me apareceu. Mesmo Jacó, quando se encontrou com o anjo do pacto, o anjo de Deus, se agarrou dele e não o soltou. Ele disse: não te soltarei até que me abençoe. E quando o abençoou, mudando o seu nome, então o deixou, o soltou, não sem antes lhe perguntar: qual é teu nome? Mas o anjo lhe disse: por que perguntas por meu nome? O anjo não quis revelar o nome a Jacó. O nome de Deus é o nome que está no anjo. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 23. Capítulo 23. Verso 20 em adelante. Do versículo 20 ao 23, onde diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Ou seja, no anjo de Deus, e o anjo de Deus é enviado para guiar ao povo hebreu, cuidar e introduzi-lo na terra prometida. E Deus está no seu anjo. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. A voz de quem o povo tem de escutar? A voz do anjo de Deus. Porque é através do anjo de Deus que Deus se manifesta. Deus fala ao povo, porque o anjo é o corpo angelical de Deus. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O nome de Deus está no anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. E quando o anjo se fez carne, Deus estando no anjo, Deus se fez carne no meio do povo hebreu. Em São João, capítulo 1, versículo 14, diz: E aquele verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 14. Quando o anjo, o verbo se fez carne, foi para cumprir a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda de um homem no qual o anjo do pacto estava e, consequentemente, Deus, no anjo do pacto, dentro de um véu de carne, para realizar a obra da redenção do ser humano e lhe dar a vida eterna no programa de redenção. Assim, vejam que Moisés quis saber o nome de Deus.
Y ahora aquí E aqui Dios le dice Deus que lhe disse el ángel tiene que o anjo nombre. tem um nome. Dice, Diz, porque mi nombre está en él. porque Eso cuando Cristo vino, o meu nome dijo, yo está he venido nele. en nombre Por isso, quando Cristo veio, ele disse, eu vim no nome do meu Pai. Por quê? que es el ángel Porque é o anjo que veio con el nombre com o nome de Deus para llevar a cabo la obra para fazer de redención. a obra da redenção. Ahora miren a Moisés averiguando cuál es el nombre. E vejam aqui no capítulo 3 do livro do Êxodo, versículos 13 ao 15, Capítulo 3 Moisés del Éxodo. averiguando qual é o nome de Deus. E todos queriam conhecer De Dios. o nome de Deus. Nos diz, Capítulo 3 del Éxodo, verso 13 en adelante, nos dice, livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Assim, vejam como Deus revelou o seu nome a Moisés. Encontramos que Deus colocou o nome Josué em seu general do exército. Estava colocando o nome de Deus ali no general do exército de Israel. Um homem que falou ao sol e à lua, detenha-te, e se deteve. Uma pessoa que não perguntava, mas atuava. Por isso, Josué é a representação do Espírito Santo. Josué tipifica ao Espírito Santo, o qual nos levará à terra prometida, à vida eterna física, como também nos levou à vida eterna espiritual e realizou essa primeira parte da redenção, o novo nascimento, quando os crentes em Cristo nasceram no reino de Deus. Isso é o novo nascimento da água e do Espírito, do qual Jesus Cristo falou com Nicodemos em São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6, quando lhe disse, na verdade te digo, que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou, como pode-se fazer isto? Pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer?
Ele pensou em termos físicos, mas o novo nascimento não é físico, é espiritual. É nascer do Espírito de Deus, que é a primeira parte que corresponde a uma pessoa que viverá eternamente. Assim como Jesus Cristo, antes de ter o seu corpo de carne, tinha o seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, ou anjo do Senhor. Essa é a ordem para a pessoa ser eterna. Primeiro nascer no reino espiritual ou no reino dos espíritos, no reino da sexta dimensão, e depois nascer nesta dimensão num corpo físico de carne. Mas por causa do problema no Éden, a família de Adão e Eva, os seres humanos estiveram nascendo numa vida temporária, não na vida eterna. Por isso se requer um novo nascimento para viver eternamente no reino de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, recebe o Espírito que é eterno, o qual está destinado para cada uma dessas almas de Deus. A alma é a semente de Deus. A alma é o que na realidade é a pessoa. O espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. E o corpo físico é um corpo desta dimensão terrena. Mas primeiro viemos na vida temporária, porém, a nossa alma veio da eternidade e não pode viver eternamente num corpo mortal, porque o corpo físico está limitado ao tempo. E, consequentemente, ao ter 4 raios de luz, os quais vão se esgotando como as pilhas ou as baterias das lanternas ou as luzes dos automóveis, que na medida em que o tempo, os anos vão se passando, o primeiro raio de luz se esgota, depois se esgota o segundo raio de luz, depois o terceiro, e já a partir dos 60 anos em diante, a pessoa fica só com um raio de luz, e por isso já não tem mais as habilidades, as facilidades para usar as habilidades que tem, o seu caminhar já é mais lento, e quando chega aos 60 ou aos 65 anos de idade, a aposentam. Uma pessoa de 60 a 65 anos não pode fazer como os jovens fazem, como procurar um trabalho numa fábrica ou no governo, porque já não estão recebendo trabalhadores dessa idade. Essa idade é para estarem aposentados, desfrutando da pensão que lhes corresponde pelos trabalhos que fizeram quando podiam trabalhar. Por isso, cada pessoa deve aproveitar bem o tempo antes de chegar aos 50 anos, porque aos 50 anos, essa é a idade de ouro, na qual chegou, e aí há muitas bênçãos da parte de Deus. Lembramos que
El año 50 O ano 50 es el año del é o jubileo ano do jubileu. y cada E 50 a cada 50 anos, para para el pueblo o hebreo, povo hebreu, llegaba ese año se chegava nesse ano de jubileu, en el cual los esclavos no qual os escravos ficavam livres, y cada cual regresaba cada um regressava à sua família, las propiedades as también, propriedades também retornavam ao seu dono original, lo cual es típico o que era tipo e figura de nuestro do tiempo, nosso tempo e y lo que do que sucederá con la herencia de Dios, com el a herança de tierra, Deus, o planeta herencia Terra, a herança que Deus dá a sus hijos aos seus filhos para vivir para viverem en este planeta neste Tierra. planeta Terra. Por isso, dice San Por Pablo isso, en Romanos capítulo em 8, Romanos capítulo 8, São Paulo disse herederos de Dios, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou que seja, no heredamos que não herdamos separadamente de separados de Cristo, Cristo, porque Cristo é es el o herdeiro de toda a criação, porque por él fueron hechas porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. y como estábamos E en él, como estávamos nele, entonces fueron hechas então todas as coisas foram feitas por Cristo, para Ele e sua igreja, para él para Ele y nosotros. e para nós. O sea que somos Ou seja, nós somos co-herdeiros com Ele de tudo que Ele é herdeiro. él es la cabeza, Ele é a cabeça. él es el rey, Ele é o su rei. reino E seu reino es el que será establecido en este é o que será planeta estabelecido neste planeta Tierra Terra para el milenio para o milênio y luego e para depois toda la eternidad. para toda a Por eso eternidade. es que el reino de los Por isso é gentiles que en em Daniel, no capítulo 2, viene de la cabeza de oro, o reino dos gentios el reino veio da cabeça de ouro, de do reino, o império de Nabucodonosor. Depois passou o reino medo-persa. en los pechos, No peito e nos braços de prata, en la estatua que vio na Nabucodonosor, estátua que Nabucodonosor viu. interpretó el profeta Daniel, y luego pasa al vientre los músculos de bronce, que es el imperio E de que o Grecia, profeta Daniel interpretou. Logo em seguida passou ao ventre e coxas de bronze, que é o império da Grécia, com Alexandre o Grande, e depois passou às pernas de ferro, que é o império romano, lá do tempo dos Césares, del tiempo de do Jesús. tempo de Jesus. Ese fue el imperio que crucificó a Cristo, el imperio o reino de los gentiles. Esse foi o império que crucificou a Cristo, o império ou reino dos gentios, pelo qual esse império, o reino ou império dos gentios, será tirado do planeta Terra. E depois da queda do Império Romano, foi restaurado e passou aos pés de ferro e de barro de lodo. Essa é a etapa em que o reino dos gentios se encontra, e por isso é que a pedra não cortada de mãos, que é a segunda vinda de Cristo, ao vir, virá na etapa dos pés de ferro e de barro, e com a sua vinda, os pés de ferro e de barro se dissolverão. Vamos a leerlo como lo dice aquí en Daniel capítulo 2. Porque Vamos ler como nos disse aqui, em Daniel, no capítulo 2, versículos 30 ao 35. Porque o que estamos vendo na atualidade, no meio do reino dos gentios, nos dá uma ideia clara do tempo em que nós estamos vivendo de que pronto el reino de Dios será establecido
e de que em breve o reino de Deus será estabelecido sobre o planeta Terra. Capítulo 2 de Daniel. Diz, Daniel capítulo 2, Verso 30 en adelante, versículos 30 ao 35, diz: E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande imagem, ou seja, uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, uma estátua gigante, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. A pedra não cortada de mãos é a segunda vinda de Cristo. E essa pedra se tornou um grande monte, um grande reino que encheu toda a terra. Ou seja, o reino do Messias que será estabelecido na terra será mundial, encherá toda a terra. Isso é o que Isaías nos mostrou. No capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, a vinda do Messias, do Príncipe da Paz, será uma obra de Deus, na qual o assentará no trono de Davi, reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Será um reino mundial. O reino dos gentios será tirado, e o reino de Deus será estabelecido na terra. Daí em diante, não haverá mais reino gentio sobre a terra. Será o reino do Messias, que governará a raça humana
que trará as bênçãos do céu para a família humana. E será um grande privilégio para toda pessoa ou nação pertencer ao reino do Messias, que será o reino de Deus estabelecido na terra. Quando Jesus esteve na terra, lhe perguntaram se o reino de Deus seria estabelecido naquele tempo. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque o reino de Deus não seria estabelecido literalmente naquele tempo. Teria que vir a etapa da dispensação da graça, onde o reino estaria na sua fase espiritual. Mas sob a dispensação do reino, o reino estará na esfera física governando sobre o planeta Terra, no qual os crentes em Cristo serão reis, sacerdotes e juízes. Ou seja, será o gabinete de governo do Messias. Terão o poder judiciário, pelo qual serão juízes, terão o poder político, pelo qual serão reis, também terão o poder espiritual religioso, pelo qual serão sacerdotes, porque todo o reino tem a sua religião, a sua fé religiosa estabelecida. E o reino de Deus, o reino do Messias, terá a palavra revelada do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso diz que todos serão ensinados por Deus. E a Escritura também diz que a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Portanto, no reino do Messias, o ensinamento do Deus Criador dos céus e da terra será o principal, porque é o reino de Deus. E se é o reino de Deus, o primeiro que a pessoa tem de conhecer é o dono desse reino, que é Deus. Deus em Cristo, governando sobre toda a criação, não somente sobre o planeta Terra, mas sobre toda a criação dos céus e da terra. Portanto, vamos a conhecer outros planetas, outras galáxias, quando estemos já transformados. Portanto, quando nós estivermos transformados, conheceremos outros planetas e outras galáxias. Viajaremos na velocidade do pensamento. O mesmo tempo que você demora em vir daí onde está até onde eu estou, é o mesmo tempo que você demoraria em sair de onde você está e ir até a galáxia mais distante e ao planeta mais longínquo dessa galáxia. Não haverá limitações. Vocês vejam o exemplo que temos em Jesus Cristo, que depois de ressuscitado, aparecia e desaparecia diante dos seus discípulos e lhes dizia: eu vos verei lá na Galileia. E subiu ao céu. E depois disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.
Ou seja, que não há limitações em quanto a tempo e distância. Ou seja, não haverá limitações quanto ao tempo e à distância quando estivermos no corpo glorificado. E assim como foi raptado, arrebatado ao cielo, o profeta Elias. E temos uma boa notícia, que assim como o profeta Elias foi raptado, arrebatado ao céu num carro de fogo, os crentes em Cristo serão arrebatados aos céus também em carros de fogo, tão simples assim. A única esperança para sermos transformados e levados com Cristo ao céu é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há outra esperança para o ser humano. E eu tenho essa esperança, porque tenho Cristo, nosso Salvador, que é a minha esperança para obter o cumprimento de todas essas promessas. E quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, a nossa parte é crer. A parte de Deus é fazer o que Ele prometeu fazer e nós crermos. Tão simples assim. E consciente de que a única esperança de glória para nós e para todo ser humano é Jesus Cristo, nos mantemos bem agarrados de Cristo, o anjo do pacto, como Jacó se manteve bem agarrado de Cristo, até que recebeu a bênção que ele necessitava receber. E nos manteremos bem agarrados de Cristo até a nossa transformação. E depois caminharemos com Cristo. E depois caminharemos com Cristo em todo o tempo no seu reino. Portanto, a única esperança para a nossa transformação é Cristo. Para o rapto ou arrebatamento ao céu, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, a única esperança é Jesus Cristo. Porque Ele é quem prometeu essas coisas, portanto, corresponde a Ele cumprir estas promessas. E o que nos corresponde para recebê-las? Crer nelas. A parte mais simples nos correspondeu, que é crermos no que Ele prometeu. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, notem o que ele fará para cumprir estas promessas. Diz: mas a nossa cidade está nos céus. Mas não somos cidadãos de um país? Essa é a cidadania do nosso corpo físico, do nosso nascimento físico, através de nossos pais terrenos, pelo qual nascemos em algum país e temos a cidadania de algum país. E se formos a outro país e prepararmos bem os documentos, também podemos obter a cidadania de outro país. Mas tudo isso é terreno. Com essa cidadania, a pessoa não é identificada no reino de Deus.
Para pertencer ao reino de Deus, a pessoa tem de obter a cidadania do reino de Deus, a cidadania celestial. E essa cidadania é a cidadania de onde você nasceu de novo, de onde você nasceu no reino de Deus. O reino de Deus e a sua cidadania não são terrenos, mas celestiais. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, estamos esperando-o do céu para a nossa transformação, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, o nosso corpo físico, no qual, sendo filhos de Deus, filhos do Rei, dos céus e da terra, e, consequentemente, sendo príncipes e princesas, nós estamos vivendo na terra como pessoas comuns, sem o uso desse título para obtermos os privilégios físicos que correspondem a um príncipe ou a uma princesa, a um filho ou filha do Rei dos céus e da terra. Mas, no reino do Messias, todos os privilégios correspondentes, como filhos e filhas de Deus, nós os teremos em cumprimento. Para que esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo? Diz que transformará o nosso corpo abatido, transformará o nosso corpo de mortal a imortal, de pessoas com corpos temporários a corpos eternos. Haverá uma mudança no corpo físico. Teremos corpos jovens, eternos, imortais, glorificados, na semelhança do corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Assim como Deus glorificou a Jesus Cristo, Cristo glorificará a sua igreja neste tempo final. Portanto, o nosso pedido é: Senhor, glorifica a tua igreja. Senhor, glorifica cada membro da tua igreja. E a glorificação será a nossa transformação, para termos um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, com esse poder com o qual todas as coisas estão sujeitas a Ele, com esse poder Ele transformará o nosso corpo para que seja um corpo eterno, imortal, glorificado e jovem para toda a eternidade. Para isso é a segunda vinda de Cristo à sua igreja, no tempo final. Disto também São Paulo falou em Tessalonicenses. Vejam que São Paulo foi quem mais falou deste tema no Novo Testamento,
Na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Versículos 13 ao 18. Para os que perdem ou que tenha partido algum familiar querido, estas são palavras de São Paulo, palavra de Deus de consolo para todas as pessoas que tenham a partida de sua mãe, de seu pai, de um irmão ou de uma irmã, de um filho ou uma filha, algum familiar querido. Diz, capítulo 4, verso 13 de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem são os que morreram. E se diz dormem, porque os crentes em Cristo não morrem, somente dormem. Serão despertados no tempo final, despertados num corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Não precederemos os que dormem. Não seremos transformados antes dos que dormiram. Eles ressuscitarão primeiro em corpos glorificados. E quando os virmos, então nós seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras de consolo para todos os crentes. Vean el capítulo 5 de este mismo, de 1 Tessalonicenses. E vejam no capítulo 5 dessa 1 Tessalonicenses, versículos 1 ao 6, diz: Mas, irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão, ou seja, virá a grande tribulação que porá fim ao reino dos gentios. Mas nós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Velando por la venida del Señor, esperando
vigiando pela vinda do Senhor, esperando a sua vinda. Na sua vinda é que ele ressuscitará aos crentes que morreram, os quais virão com ele em seus corpos teofânicos para receberem aqui na terra a ressurreição em corpos glorificados, corpos eternos e jovens. Portanto, se você tiver algum familiar crente que partiu, como sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs ou algum familiar, e que já era ancião ou uma anciã, quando vier, você não estará esperando ver a um ancião ou uma anciã, estará esperando ver a uma pessoa jovem, com aparência de 18 a 21 anos de idade. Nós estamos no tempo mais importante de todos os tempos. Vejam como São Paulo, que foi quem mais falou da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e da transformação dos que estariam vivos no tempo final, nos disse também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 54. Assim como hemos traído la imagen del terrenal, traremos também la imagen del E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, mas todos nós seremos transformados. Transformados de mortais a imortais. Os nossos corpos serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, é importante sabermos que essa é a voz de Deus, a voz de Cristo falando à sua igreja no tempo final, na etapa ou na era de pedra angular. Essa é a voz do anjo forte que desce do céu no Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 11, falando como leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, falando consecutivamente à sua igreja, na era de pedra angular, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sermos levados à ceia das bodas do Cordeiro no tempo final. Vimos que a trombeta não é uma trombeta literal, é a voz de Cristo falando à sua igreja em forma consecutiva, com os 7 trovões, que são os que contêm e que revelam o mistério da segunda vinda de Cristo. E, por conseguinte, nos dará fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então já não haverá morte física para os crentes em Cristo, porque a morte era somente nesses corpos mortais. Porém, no corpo glorificado não haverá morte, porque o corpo glorificado será eterno, assim como o corpo glorificado de Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Assim como Cristo foi glorificado, serão glorificados os crentes em Cristo das eras passadas e também os crentes da era na qual vivemos, que é a era de pedra angular. A vinda de Cristo para o último dia está representada na vinda de Deus ao tabernáculo que Moisés construiu. Quando foi completada a sua construção, foi dedicado a Deus. Deus veio na coluna de fogo, nessa nuvem, entrou nesse tabernáculo, se dirigiu ao lugar santíssimo, se colocou sobre a arca do pacto, sobre a tampa da arca do pacto, chamado propiciatório, que era a tampa de ouro, com 2 querubins, um de cada lado. Deus, nessa nuvem, se colocou no meio deles, e essa era a única luz que havia no lugar santíssimo. Não havia lâmpadas para iluminar no lugar santíssimo, senão a coluna de fogo, a nuvem de luz que guiou o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Essa mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés numa árvore é a mesma que entrou no tabernáculo e morou sobre o propiciatório no lugar santíssimo. No templo que o rei Salomão construiu, sucedeu da mesma forma. Ali também houve 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, o que são tipos e figuras das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos 2 ungidos de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 ao 14, e do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14. Eso es lo que hay en el templo que construyó el rey Salomón. Isto foi o que houve no templo que o rei Salomão construiu. El hijo de David, Cristo, también tiene señalado que habrá en el lugar santísimo. E no templo que o filho de Davi, Cristo, esteve construindo, também tem assinalado que no lugar santíssimo estará a arca do pacto, que é Cristo, a palavra trazida a essa era de pedra angular, e que também estarão as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias no último dia, e que estará a presença de Cristo, a presença de Deus no lugar santíssimo, entre os 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Por isso,
o próprio Jesus Cristo falando da vinda do Filho do Homem, nos capítulos 16 e 17 de São Mateus, disse que o Filho do Homem virá com os seus anjos. Isso será a segunda vinda de Cristo. Por isso vou ler aqui, no capítulo 16 de São Mateus, versículos 26 ao 28. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Virá com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Algumas pessoas daquele tempo pensavam que a segunda vinda de Cristo seria naqueles dias e que viria com seus anjos naqueles dias. Mas o que Cristo estava lhes mostrando é que eles veriam a vinda do Filho do Homem com seus anjos na visão que lhes daria no Monte da Transfiguração. Aí se cumpriu o que ele lhes prometera. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, ou seja, que não verão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Seu reino é a sua igreja. E no capítulo 17 de São Mateus diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Nessa visão, Cristo estava mostrando a Pedro, Tiago e João a ordem da sua segunda vinda, da qual ele havia sempre dito que o Filho do Homem virá com seus anjos. E ali apareceram quem são os anjos do Filho do Homem. De um lado Moisés e de outro lado Elias. São os ministérios de Elias e de Moisés se repetindo no tempo final. São os ministérios dos dois ungidos, das duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 ao 14, e do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14. Por isso, em São Mateus, capítulo 24, podemos ver que quando Jesus Cristo habla, versículo 27, de sua venida, de segunda vinda de Cristo, podemos ver que quando Jesus Cristo falou da sua vinda, da segunda vinda de Cristo, mencionou os anjos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A primeira vinda do Filho do Homem foi no Oriente, na terra de Israel.
A segunda vinda de Cristo diz que será, se mostra até ao Ocidente. A segunda vinda de Cristo será a sua igreja. E, por conseguinte, no Ocidente, que será a última etapa na qual a igreja estará para o tempo da sua vinda, na etapa de era de pedra angular. Como foi etapa de pedra angular, o tempo da primeira vinda de Cristo, a igreja do pacto antigo, Israel. E agora, a igreja do novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu no dia de Pentecostes. No mesmo capítulo 24 de São Mateus, versículos 30 e 31, Cristo disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, o Filho do Homem vem com seus anjos e envia os seus anjos para chamar e ajuntar os seus escolhidos com grande voz de trombeta, que serão 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais aparecem no Apocalipse capítulo 7, versículos 1 ao 17, e no Apocalipse 14, do versículo 1 em diante. Depois, em São Mateus, no capítulo 24, versículos 34 ao 39, continua nos dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim vejam bem como a segunda vinda de Cristo, Jesus Cristo a assinala la venida del Hijo del Hombre. Como a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é um mistério. É um título do Messias, o qual ele usou lá há 2000 anos atrás também. Jesus Cristo utilizou. Sempre falava do Filho do Homem. Do Filho do Homem porque esse é título de profeta. Como Filho do Homem, ele é o herdeiro do planeta Terra completo. Como filho de Davi, é o herdeiro do trono e reino de Davi. E como filho de Deus, dos céus e da terra. E como filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Portanto, cada um destes títulos de filho tem uma herança. E nós temos de entendê-los bem para sabermos onde é aplicado cada um destes títulos de filho. Por exemplo, o título de filho de Abraão
é herdeiro de tudo que Abraão tinha. Pelo que Deus prometeu a Abraão, o filho de Abraão, Isaque, que é o herdeiro, ou seja, Isaque herda toda a herança de Abraão. Isaque foi um milagre divino. Num tempo em que Abraão e Sara não podiam ter filhos, porque Sara era estéril. Já tinha 89 anos. E Abraão, 99 anos. Quem tinha prometido que teria um filho, lhes visitou e disse: no próximo ano terás o filho. Gênesis capítulo 17. Quando Abraão tuvo 100 anos e Sara 90, e quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, receberam um filho. Abraão, de 100 anos, estava vivendo o seu segundo ano de jubileu, porque o primeiro foi quando tinha 50 anos. E a vinda do Filho prometido, a segunda vinda de Cristo, será para o segundo ano de jubileu, representado no ano número 100 da vida de Abraão. E a nossa era corresponde ao ano 100 da vida de Abraão, ao segundo ano de jubileu. E a primeira vinda de Cristo correspondeu ao ano 50 da vida de Abraão. Tão simples assim. Agora nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, esperando o cumprimento do que Deus prometeu para a sua igreja, para este tempo final, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia ou ao jantar das bodas do Cordeiro. Conscientes de que seremos glorificados, como Cristo foi glorificado. E então, viajaremos na velocidade do pensamento. Cristo já ressuscitado mostrou isso, quando lhes aparecia e depois desaparecia. Por isso, algumas vezes pensavam que era um espírito, mas lhes dizia: venham, toquem em mim e vejam que sou eu mesmo. Será uma experiência maravilhosa quando nós tivermos o novo corpo, o corpo glorificado. Cristo prometeu. Foi ensinado pelo apóstolo São Paulo e demais apóstolos. Eu creio. Portanto, espero o cumprimento dessa promessa para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Assim, eu não irei sozinho ao jantar das bodas do Cordeiro. Todos nós iremos conforme ao programa de Cristo para a ceia ou o jantar das bodas do Cordeiro. Deste modo, nós agradecemos a Deus por vivermos neste tempo tão maravilhoso, onde há tantas promessas divinas, de grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo.
que viveriam neste tempo e subiriam na era correspondente a este tempo, que é a era de pedra angular. Por isso, na página 37 do livro das citações, o reverendo Lembrana disse: olhem para cima, olhem a era que vem, a era de pedra angular. Essa é a nossa era. E se é a era de pedra angular, é a era para a vinda da pedra angular, a segunda vinda de Cristo, que está prometida desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós somos os beneficiários de todas essas bênçãos que estão faladas para este tempo final. Não há esperança para este mundo. Não há esperança para a humanidade. Só há esperança em Cristo. Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano. Jesus Cristo é a única esperança de glória para os crentes nele. Jesus Cristo é a única esperança para todas as nações. A única esperança para a família humana. A única esperança de vida eterna para o ser humano. A única esperança para se chegar a Deus. Eu tenho essa esperança. Tenho Cristo, que é a minha esperança para a glória. A minha esperança para ser glorificado é Jesus Cristo. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba e lhe coloque no seu reino, na sua igreja, para o qual pode passar até aqui na frente e oraremos por você. Vocês também que estão em outras nações podem vir aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. O mais importante para o ser humano é a vida. E, sobretudo, a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo é o único que pode outorgar a vida eterna ao ser humano. Em São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30, Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, as ovelhas, que são as almas de Deus, os filhos e filhas de Deus, escutam a voz de Cristo, o bom pastor. E, quando se prega o Evangelho, escutam a voz de Cristo, o recebem como Salvador, e Cristo lhes dá vida eterna. Ele é o único que pode dar a vida eterna ao ser humano. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Portanto, isso está em São João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, a nossa única esperança de vida eterna é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é Jesus Cristo, a esperança de glória para todos os crentes nele, para mim e para cada um de vocês também. Por isso, nós o recebemos como nosso Salvador, porque Ele é a nossa única esperança de glória, de vida eterna, de felicidade e de glorificação. Vamos orar por todas as pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, aqui e em outras nações também, para o qual podem continuar vindo aos pés de Cristo em outras nações, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador, para que também fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Recordamos o que Cristo disse: deixai os meninos e não os estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Cristo também pensa nas crianças, não as deixa fora da vida eterna. Vamos orar com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu as recebas no Teu reino. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por todos os que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após ser batizado na água no Teu nome, e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino glorioso. Rogo-te no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo me dirão: eu quero ser batizado na água o mais breve possível, porque Cristo disse em São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão sencillo como isso é la oportunidad de salvación de vida eterna que Dios le da
al ser humano. Tão simples assim a oportunidade de salvação e de vida eterna Significa que Deus dá ao ser humano. condenar a la persona. Rejeitá-la significa que a pessoa será condenada. Receber Cristo Salvación e ser batizada na água no seu nome, isso significa a salvação e a vida eterna para a pessoa. Tão simples assim. Portanto, todos podem ser batizados. Cristo les bautiza Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. y nos continuaremos viendo E nós eternamente en el reino, continuaremos nos vendo el eternamente reino del Mesías, no reino de Deus, el reino no reino do Messias, de Jesucristo. no reino do Senhor Jesus Cristo. En cada país, Deixa o ministro correspondente para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, e deixo ao ministro correspondente aqui para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, como se fazia no tempo dos apóstolos e se continuou fazendo desde aquele tempo até no nosso tempo. Sendo batizados, todos que recebem Cristo como Salvador, para que, em seguida, Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento neles. Para mim foi uma bênção e um grande privilégio estar com vocês neste estudo bíblico de hoje, domingo, titulado Jesus Cristo, a esperança de glória. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.